Graça e paz, abençoados. Voltando aqui o canal Luzes da Graça, voltando com vocês sobre o assunto os ensinos fast food da graça. Então nós falávamos que o ser espiritual, ele existe, mas os ensinos fast food da graça têm tentado neutralizar a existência do ser espiritual que existiu. Não existe mais o ser Satanás, não existe mais entre nós. Ele foi aprisionado num abismo, no fogo do inferno. Mas existe seres chamados demônios que, produzidos pelo homem, estão aí, atuando neste mundo, sim. E nós vamos estar provando isso para vocês. Diferente dos nossos irmãos que tentam neutralizar a existência de demônios, tentam neutralizar que o ser espiritual, Satanás, existiu. Realmente ele existiu dominando a mente dos homens. Nós vamos estar mostrando aqui. E para dizer isso, a palavra foi muito clara quando Deus falou para Adão. Deus falou para Adão e a sua mulher, disse o seguinte, olha o que Deus disse. Quando Deus trouxe a sentença, ele falou para a mulher, no verso 15, diz assim, falou para a serpente assim, eu porei inimizade entre ti e a mulher. Agora, eles não têm como explicar, esses ensinadores aí em graça. Eu também sou um ensinador em graça, mas diferente dos ensinos deles, eu discordo com os ensinos deles, né? Porque tentam buscar uma fuga por uma tangente para tentar negar. Mas nós temos a sensibilidade de querer a verdade de Deus. Por isso que o irmão Paulo vem aqui combater este engano em graça. Então, diz aqui, Gênesis 3,15. E porém inimizade. Então está bem claro, Deus está dizendo que ia trazer uma inimizade. Isso quem iria botar seria o próprio Deus. Deus agora, na sua legalidade que ele deu ao ser espiritual Satanás, ele iria colocar uma inimizade entre a serpente e a mulher. E a mulher e a serpente. Porém inimizade entre ti e a mulher, a natureza humana iria ser inimigo de Satanás, e Satanás inimigo do homem. Então, a palavra inimizade, observa bem, abençoados, a palavra inimizade é dita por Deus logo no início da criação. Inimizade ou inimigos, vocês serão inimigos um do outro, a mulher, a criatura do ser espiritual e o ser espiritual da criatura. Então está falando do homem para com o ser espiritual e do ser espiritual para com o homem, essa inimizade. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Vê que vai atingir a descendência. Entre a tua semente, a semente da mulher, a semente da serpente, Deus falando para a serpente. Entre a tua semente, então ele está dizendo que a serpente, o ser espiritual, daria o que? Geraria um filho. Aonde que ele iria gerar um filho? Entre a tua semente e a tua semente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Tá vendo? E agora no verso 16 ele mostra da onde é que o filho da serpente ia nascer. Diz assim, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua conceição, e com dor dará luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido. Então, vê aqui que a serpente, ela passou a ter legalidade de semear sobre a carne. Serpente, quando falo de serpente, é o ser espiritual. Serpente é o ser espiritual, é o chamado Satanás, diabo. Então, vamos ver aqui agora no livro de Apocalipse, que diz sobre isso, Apocalipse, vamos ver aqui, Apocalipse capítulo 20. Apocalipse no capítulo 20. Vamos ver aqui Apocalipse, que mostra que a serpente é o mesmo ser espiritual. Tá vendo aqui Apocalipse 20, no verso 1 em diante, diz assim, nós vamos ler depois vamos fazer uma outra leitura sobre isso, tá? Vamos explicar detalhadamente. Vi descer do céu
um anjo que tinha a chave do abismo. Então, João disse que viu descer do céu um anjo que tinha o poder, a autoridade sobre o abismo. A chave é autoridade, tá? A chave tem a representação da autoridade, o poder, né, sobre o abismo. E uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, e a antiga serpente. Então, aqui a serpente também recebe o nome de dragão. Por que que ele prendeu o dragão e a antiga serpente? Ele prendeu o dragão, vírgula, dizendo que este dragão é a antiga serpente. Você vê, ele prendeu o dragão, vírgula, a antiga serpente, que é o mesmo que o diabo e Satanás. Você está vendo aí? E como é que pode esses irmãos aí, ensinadores em graça, querer fugir pela tangente e negar e dizer que diabo é a carne do homem, que Satanás é Deus, que Deus e Satanás é a mesma coisa? Como é que pode? Que contradição em ensinar que Deus e Satanás, ou que Deus e diabo é a mesma coisa? Que em Deus é um Deus de dupla face, né? Um Deus bipolar, que eles estão ensinando aí. Que Deus é Deus, de um lado ele é Deus e do outro lado ele é Satanás. É como uma moeda, cara e coroa, que de um lado é Deus e do outro lado é Satanás, que do outro lado é diabo. E outros dizem que não, aí outros fogem pelo outro lado da tangente e dizem, não, diabo é a carne do homem, literalizando. Existe a atuação do diabo, de um ser, pela carne do homem. Então, chamado diabo é a atuação de um ser sobre a carne. Então, tem que ter a participação da carne do homem para existir a manifestação do diabo. Não existe diabo sem a carne do homem, sem os desejos do homem. Então o diabo é a atuação sobre os desejos do homem. Então a carne é claro que tem que estar ali, porque tem que ter a carne para ter a atuação. Então ele atua, os demônios ou o ser espiritual atuava pelos desejos do homem. Diz aqui, e prendeu o dragão, dragão por quê? Porque aqui essa serpente, ela evoluiu no seu império e agora foi chamada de dragão, mostrando um crescimento, que é uma serpente maior, dragão, com poder, com maior em reino e em poder. Então cresceu o reino de Satanás, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Agora vamos ver aqui em Apocalipse ainda, no capítulo 12, no verso 7, 8, 9, vamos ler aqui. Houve batalha no céu, e Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, né, que são as hostes espirituais do mal contra os anjos de Deus. E não prevaleceram. Quem não prevaleceu? Os anjos do mal, né, porque os anjos do bem prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. Você está vendo aqui que se refere-se a anjo, perder o seu espaço nos céus. Os anjos maus. E foi precipitado o dragão, a mesma palavra, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e foi precipitado na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. Você está vendo, abençoados? Então, mostrando aqui que o ser espiritual Satanás aqui nessa batalha, ele perdeu. Aqui os anjos perderam o seu espaço nos céus e o ser espiritual não pôde chegar diante de Deus. O sistema religioso ensina que Satanás foi um anjo que estava no céu e fez rebelião. Não foi isso. Aqui está mostrando que os anjos perderam o seu espaço nos céus e o ser espiritual Satanás, que o comandavam, ele quis até chegar aos céus, mas ele não teve entrada nos céus. Satanás nunca teve entrada nos céus. A palavra, quando diz lá no livro de Jó, o encontro de Deus com Satanás, de Satanás com Deus,
é justamente na esfera deste mundo, no céu deste mundo. Então, aqui no céu deste mundo, na esfera, né, nessa esfera deste mundo, que era aonde estava entronizado, onde está entronizado as hostes celestiais que Paulo descreve. Então, as hostes celestiais atuavam e atuam sobre a esfera deste mundo. Então, lá sobre a esfera, Satanás se assentava como se fora o próprio Deus, porque o reino foi entregue a ele. Ele demonstra que todos os reinos do mundo te darei, se prostrado me adorares. Então, abençoados, é isso que temos que entender. Temos também em Apocalipse capítulo 13. Vamos ver em Apocalipse capítulo 13. No capítulo 13, no verso 9. Capítulo 13, no verso 9. Deixa eu ver. Apocalipse 13, 9. Eu creio que o irmão Paulo marcou aqui. O irmão Paulo marcou essa referência errada aqui. Tá? É Apocalipse 12, 9. Apocalipse 12, 9. É que o irmão Paulo marcou a referência errada. Apocalipse 12, 9. Nós já lemos, né? Então, agora, com o entendimento, nós sabemos que inimigo, quando a palavra diz lá no livro de Gênesis, capítulo 2, no verso 15, né? Diz que a serpente seria inimigo do homem e o homem inimigo da serpente, dos descendentes de Adão, né? Da mulher. Então, vê aí que a palavra inimigo, ela aparece já no início da criação dita por Deus. Diz assim a palavra, vamos ler de novo. Verso 15, diz assim, Deus falando para a serpente: porém inimizade, falando por ser espiritual, entre ti e a mulher, e a sua semente, entre a tua semente e a sua semente, entre a semente da mulher e a semente da serpente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então tá vendo aí que a palavra inimizade, ela é proferida como inimigo. Então a criação passou a ter um inimigo. E nós vamos ver essa palavra sendo descrita pelo próprio Jesus na parábola, que é uma comparação, para que nós tenhamos entendimento, na parábola do joio. Então vamos ler aqui em Mateus 13, no verso 24. Vamos ler aqui, para prosseguir no entendimento. Aonde aparece a palavra inimigo, que foi descrito lá no início da criação. E propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Então está mostrando aqui o Criador, né? O Criador que semeou a semente no seu campo, né? A criação no seu campo. Então ele está comparando. É como um bom homem, o reino do céu é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Então o ensino de que, pelo sistema religioso que ensina que Deus trouxe e colocou um anjo mau, ou que Satanás foi lançado dos céus para a terra para poder perturbar o homem, fora de cogitação. Isso daí é um ensino fast food do sistema religioso. E a graça, o que eles dizem? Eles dizem que Deus, olha o ensino fast food da graça que está sendo ensinada. Eles dizem que Deus criou o homem para pecar. Deus criou o outro nos seus canais dizem que Deus criou o homem, um diz que o homem para pecar, e diz que Deus criou o mal, que Deus criou o bem e que Deus criou o mal na criação. Opa! Deus criou o mal? Ora, olha, mas aqui a palavra está contraditória, meu irmão. Você verifica aí na sua Bíblia, porque está escrito aqui, na parábola, o reino dos céus é semelhante, comparado ao homem, esse homem é a representação do Criador, que semeia uma boa semente no seu campo. Então, qual foi a boa semente que ele semeou? Adão,
e Eva. Eram sementes boas, perfeitas? Eram. Como é que Deus formou o homem com defeito para pecar? Como estão ensinando aí? Este ensino fast food, aonde Deus Deus cria o homem defeituoso. Então Deus tem defeito. Deus formou o homem defeituoso para pecar. Um Deus ardiloso, um Deus maligno, cheio de ardileza, que queria mostrar o seu poder e falou: vou fazer ele todo torto, ele com defeito, para depois ele me glorificar. E eu ser glorificado por ele. Presta atenção, abençoado. Você vai comer esse alimento fast food da graça que está sendo ensinado aí? Preste atenção. Raciocine comigo. Olha, Deus formou tudo perfeito, ó. O reino dos céus é semelhante ao homem, ao Criador, que semeia a boa semente no campo. Tudo foi perfeito. Tá aqui, ó, Gênesis capítulo 1, Gênesis 1. Vamos ver aqui, vamos conferir, segura aí, marca aí. Vamos ver aqui, ó, Gênesis 1, 31, diz aqui, ó. E viu Deus que tudo quanto tinha feito era muito bom. Era mais do que bom. Estava o quê? Esse bom demonstra perfeição. Era muito bom. E foi a tarde e amanhã o sexto dia. Como é que Deus formou o homem com defeito? Como é que Deus criou o bem e criou o mal no Éden? O homem com o mal. Como é que Deus criou o Satanás? Como é que Deus é o Satanás? Como estão ensinando por aí? Um Deus bipolar, com duas caras. De um lado é o bom e do outro lado é mal. Ou na frente é bom e atrás é mal. Opa! Este ensino não procede de Deus. Nós estamos vendo aqui. E vamos mostrar mais. Ó, agora vamos observar que o reino do céu é semelhante a um homem que semeia uma boa semente na criação, no campo. Vou traduzindo para você, né? Você fazer o beabá para vocês aí, ensinadores em graça, que estão ensinando errado. Mas, diz aqui, ó, verso 25, mas, vírgula, uma condição, ó, mas aí, ó, mas, ó, olha uma condição. Dormindo os homens, quando é que os homens estavam dormindo? Onde é que você pode mostrar na Bíblia que os homens estavam dormindo, que é dito na comparação dessa parábola? Aonde é que os homens estavam dormindo? Se você tem olhos espirituais, você vai compreender comigo agora, se você já não sabe, é que essa dormência dos homens, né, quando disseram para Jesus, ó, Lázaro morreu, já haviam dito que ele estava doente, Jesus ainda foi evangelizar lá, cá, e ele falou, não, essa doença não é para morte, e o Lázaro foi e morreu. E então falaram, ó, Lázaro morreu, se tu tivesses aqui, meu irmão teria morrido. E Deus, Jesus falou para os discípulos, olha, quando os discípulos falaram, ó, Lázaro, teu amigo, a quem tu tanto amas, ele morreu. Aí Jesus falou, olha, Lázaro não está morto, mas Lázaro dorme. E os discípulos ficaram olhando para a cara de Jesus. O termo dormir é estar apartado desta vida. É estar apartado desta vida. Jesus usou o termo dormir, que significava morte espiritual. Ele usou o termo da morte espiritual que houve em Adão, a partir de Adão, em toda criatura humana. Então Jesus usou o mesmo termo. Ele falou para a menina, né, a filha de Jairo, que ele tocou no esquife e disse, ele trouxe a menina que estava lá, botou no quarto e mandou o pessoal afastar de lá, e ele foi naquela cidade e falou, a menina não está morta, mas ela dorme. A menina não está morta, mas ela dorme. Então, o termo dormir era o termo usado para separação de uma vida para outra. Então, Jesus, como Pedro, como Paulo também, né? Eles usaram esse termo dormir, que a alma estava afastada ali, afastada, mas ela não tinha partido. É isso que Jesus estava dizendo, não está morto, mas dorme.
Lázaro não está morto, mas dorme. A menina, ela não está morta, mas dorme. E riram dele. Então o termo dormir, diz aqui, ó, mas dormindo os homens, veio o inimigo. Essa dormência aqui foi justamente o pecado da separação de Deus, da morte do espírito. Morte por quê? Morte para Deus, tá? Morte da vida espiritual. A vida espiritual, ou o canal espiritual celestial que levava a Deus, que mantinha comunhão direta com Deus, este canal foi rompido, estava morto para Deus, não estava acessível. Por quê? Porque o espírito estava em condição de trevas ali. O espírito ele foi dominado pelas trevas. Então, o espírito do homem, ele não tinha condição de estar perfeito diante de Deus, de mostrar, de fortalecer a alma para obedecer a Deus numa obediência íntegra. Por isso que ele foi considerado em estado de morte espiritual. Então todos a partir de Adão estava em estado de dormência. Ó, mas dormindo os homens, aqui está dizendo, vou traduzir para você, mas após o pecado de Adão, após Adão ter pecado, veio o seu inimigo, ou foi gerado o seu inimigo. Lembra lá que a sentença, ela vem, é usada a palavra inimiga por Deus, né? Para a serpente como inimigo. Você lembra lá que nós lemos no Gênesis 1:15, né? Gênesis 2:15, que Deus falou, ou Gênesis 3:15, que Deus falou para a serpente que ela seria inimiga da mulher e a mulher inimiga dela, sua descendência, que um ia abocanhar o calcanhar e o outro ia esmagar a cabeça. Então, aqui está a inimizade. E existe, irmãos aí em graça, que diz que não, irmão, Deus nunca teve inimigo espiritual. Inimigo espiritual nunca existiu. Opa! E como é que tá aqui, ó? Deus lá no início falou sobre essa inimizade contra o homem, contra a criação. E Deus aqui vem falar aqui na parábola, aqui, ó. Vem falar aqui por meio do filho. Mas dormindo os homens, veio o inimigo. Então o inimigo, ele foi gerado a partir do sono. Ou em outras palavras, ele foi gerado a partir do pecado. Então o primeiro filho espiritual, o primeiro filho, na verdade, que Adão e a sua mulher geraram foi pelo espírito. Porque eles poderiam gerar pelas duas naturezas. Ou pela natureza física e pela natureza espiritual. Deus esperava do homem que ele gerasse filhos espirituais, fora do pecado. Mas o homem gerou um filho pelo pecado. Então ele gerou o pecado espiritual. Pecado, quando falamos de pecado, é espiritual. Ele é a manifestação física dos desejos sobre o físico e ele é um ato espiritual, porque é transgressão da lei. Uma lei que era pela voz de Deus. Era pela voz, não uma lei escrita, uma lei mosaica, mas era a lei da voz. Essa lei que Abraão obedeceu, que não tinha lei de pedra, não tinha lei mosaica, mas ele ouviu a voz de Deus e se tornou o pai da fé, agradou a Deus. Então, o pecado veio e diz assim, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, legalidade. Agora o inimigo, o ser espiritual, tem legalidade para semear. Ele semeou, lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, diz que ele teria direito de semear. Ele teria a legalidade para semear por meio da mulher. Ele semeou? Semeou. Está escrito aqui. E semeou o joio no meio do trigo. E retirou-se. Então, só era necessário ele lançar uma semente no mundo físico.
Só era necessário ele lançar uma semente no mundo físico para que essa semente dele se propagasse. Deus tinha a sua semente, que era Adão e Eva. E ele também, na sua legalidade, quis também semear. Ele falou, também tem o direito de semear. Deus anda nos seus próprios caminhos. Então ele semeou. Semeou quem? Quem é a semente do diabo? Caim. Caim, João descreve isso. Vamos ler aqui. João descreve isso. João descreve dizendo aqui, ó, João, capítulo 3, no verso 12. E não como Caim, que era semente do maligno. E não como Caim, que era do maligno, ou do inimigo. E matou a seu irmão. Por que causa matou? Qual foi a causa de Caim ter matado Abel? Porque as suas obras eram mais e de seu irmão justa. Então, Caim passou a ter prazer nas obras maligno, nos desejos malignos. Ele já veio com o domínio da mente, ele já veio com a mente totalmente voltada para o mal, que era a semente do ser espiritual, pela carne do homem, pela legalidade dele. Então, como que se pode os nossos irmãos aí não entenderem isso ou não aceitarem? Porque, na verdade, eu não acredito que não entenda. Eles são negligentes, sim. Eles sabem da verdade, mas não querem admitir. Eles querem lançar a você um ensino fast food para você comer, engolir, dizer amém, ficar igual Foquinha, batendo palma, dizendo tô junto, já é. É isso que eles gostam de ver. Isso são música para o ouvido deles. Que você fica dando like, que você se inscreva no canal, se tornando o quê? Mais uma presa para eles, nos ensinos enganosos. Então o canal Luzes da Graça não está aqui para ficar alisando, bajulando ninguém. Estamos aqui para trazer a palavra como ela é. Se erramos, admitimos que erramos e consertamos o nosso erro. Então diz aqui, ó, mas dormindo os homens, ó, estado de condenação da criação a partir do pecado. Então agora diz, veio o inimigo, legalidade, porque foi gerado um ser espiritual, ele veio na legalidade, então, e semeou o joio, semeou Caim, os filhos malignos, no meio do trigo, e retirou-se. Agora observa bem aqui. E quando a erva cresceu, ó, fala de um tempo, crescimento é um tempo, e frutificou, apareceu também o joio. Então, vendo que no meio da criação, agora há joio e trigo, E agora diz assim, então os servos do pai de família, indo ter com ele, disse-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Ô Criador, você não semeou na tua criação coisas boas sementes, homens perfeitos? Você não semeou perfeito? Por que tem então homens defeituosos, homens ímpios? Por que tem ímpios? Por que tem joio? E ele lhe disse, verso 28, um inimigo é quem fez isto. Um inimigo lutando contra as obras de Deus e contra o homem, contra o Criador e contra a criatura. E eles dizem que Deus não tinha inimigo. E ficam aí falando baboseira, dizendo que Deus nunca teve inimigo. Se era inimigo da criação, se ele estava adulterando a criação de Deus, bagunçando, então ele se tornou inimigo de Deus. É claro que Deus é supremo, ele não chegava nem abaixo, mas ele estava em inimizades. Ele estava querendo a destruição daquilo que Deus queria bem. Então ele diz aqui, ó, os anjos dizem assim, então os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente, tudo aquilo que é bom? Por que boa semente? Por que tem então joio? Ele diz, um inimigo é quem fez isso.
E os servos disseram, ó, os servos é a representação dos anjos, tá? Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ó, os anjos do bem, quiseram exterminar, né? Quiseram exterminar os anjos de serviço de Deus. E ele disse para os anjos, não, porém ele disse, verso 29, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo. Então ele queria que a justiça fosse feita por ele no tempo certo. Deixai crescer ambos, ó, deixa no tempo, crescer ambos juntos, até o tempo, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, no tempo, direi então aos anjos, né? Colhei primeiro o joio, ó, o joio seria recolhido primeiro, atai em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. O que era precioso para ele era o trigo. Então o joio seria separado e receberia fogo, né? Fogo. Então você está vendo aqui, abençoados, existia o inimigo ou não existia? Existia. Mas os ensinos fast food da graça diz que nunca o homem, não existe inimigo espiritual, que Deus nunca teve inimigo. Opa! Se Deus nunca teve inimigo, o que essa parábola está dizendo? Ah, mas irmão Paulo, mas você está falando uma parábola. Ah, é? Então vai lá em Gênesis 3,15, que diz que a serpente seria inimiga do homem da criação, da mulher, dos descendentes da mulher, e também os descendentes da mulher seria inimigo da criação. Agora, se você não se dá por satisfeito, vamos prosseguir, vamos dar um pulinho lá antes que salte para a outra parte. Vamos dar um pulinho aqui no livro de Mateus. Ó, agora, no ministério espiritual, Jesus vai mostrar que existe inimigo. Quem são os inimigos? Ó, Mateus capítulo 5, diz assim, ouviste o que foi dito, Mateus 5, 38, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não resistais ao mal. Ó, não resistais ao que é mal, mas qualquer que te bater na face direita, está falando do inimigo, ó, oferece-lhe também a outra. E o que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, quiser te humilhar, larga-lhe também a capa. E qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai 2 com ele. Dá a quem te pedir e não desvie daquele que lhe quiser tomar emprestado. Falando de ser misericordioso, bondoso. E diz aqui no verso 43, vamos pegar o entendimento. Ouviste o que foi dito, ele prossegue. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. A lei ensinava que podia odiar o inimigo físico. Mas Jesus